Episódio de hoje: Domo da Rocha e o Monte do Templo em Jerusalém. Viagem na Bíblia, com Clério Croc. Olá, shalom pessoal, estamos aqui na Esplanada do Templo, ou também conhecido como Esplanada das Mesquitas, aqui no Monte Moriá, em Jerusalém. Atrás de nós estão vendo a Mesquita de Al-Aqsa, terceira mesquita mais sagrada no mundo muçulmano, construída aqui nesse local no Monte Moriá, quando os islâmicos, os muçulmanos, conquistaram a Terra Santa. Foi aproximadamente ano 637 depois de Cristo que eles chegaram aqui. Então foi construída essa mesquita, passou também para o período depois dos cruzados e chegou até os dias de hoje. Ela está voltada para Meca. Vocês podem ver também daqui, dá para ver o Monte das Oliveiras, um pedacinho dele. De lá nós temos a vista panorâmica daqui da região. E esse é um dos locais mais sagrados do mundo, pessoal. Pra vocês entenderem a importância de nós estarmos aqui hoje, mostrando exclusivamente para vocês. Eu diria que é o pedaço de terra mais disputado do mundo, esse local aqui. Não é todos que conseguem chegar aqui, existem horários definidos, liberados pela polícia para nós podermos filmar e podermos mostrar para vocês. Mesquita é um local de culto islâmico, muçulmano, religião muçulmana, assim como a sinagoga é um local de culto judaico, assim como a igreja é um local de culto cristão. São as três maiores religiões monoteístas do mundo: cristianismo, islamismo e judaísmo. Jerusalém se divide entre essas três religiões, convivem pacificamente. Então nós estamos mostrando para vocês esse local tão importante. Aqui era o Monte Moriá, onde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício. Aliás, não chegou a finalizar, mas foi aqui que Deus pediu para que Abraão oferecesse Isaac em sacrifício, no Monte Moriá. Não bem aqui, mas nós vamos mostrar logo mais ali para vocês onde era o local. Aqui era também o primeiro templo, foi construído o primeiro templo por Salomão. Depois foi construído o segundo templo por Zorobabel e mais tarde reformado pelo rei Herodes no primeiro século. Aqui era o local então onde aconteciam as festas. Era o centro religioso no antigo reino de Israel, reino de Judá, e até nos dias do primeiro século, nos dias de Jesus. Então vem com nós, vamos continuar aqui agora conhecendo outros lugares aqui em cima, na Esplanada do Templo, na Esplanada das Mesquitas. Vou mostrar para vocês aqui. Nós estamos na Esplanada do Templo e a gente está do lado de dentro da Porta Dourada. Vou mostrar para vocês aqui, estão vendo? Essa é a Porta Dourada, ou seja, a porta principal que dava acesso ao Santo dos Santos no templo judaico, no primeiro e segundo templo. Normalmente nós vemos ela do Monte das Oliveiras, a gente vê ela pelo lado de fora, ela está fechada. Existe um cemitério muçulmano aqui pelo lado de fora das muralhas. E agora nós estamos exatamente do lado oposto, do lado de dentro, do lado de cima. Nós estamos na Esplanada das Mesquitas. Aqui do ladinho temos a Cúpula Dourada, mas eu queria mostrar para vocês a parte interna. Essa porta foi fechada, é a porta principal. Segundo uma das teorias, que foi fechado porque o Messias entraria por essa porta. Existe uma profecia que o Messias entrará pela porta principal, pela Porta Dourada. Então, por essa porta, sabendo-se dessa profecia, mandaram construir um cemitério
para assim fechar a porta e não permitir o acesso mais para que o Messias não venha e não entre, tá? Mas o que é interessante aqui é que essa porta dos templos bíblicos, ela dava acesso diretamente ao templo judaico, ao Santo dos Santos, e ficava nessa direção. Atrás dessas árvores, não vai dar para ver bem, está a Cúpula Dourada. Ela está mais para a esquerda, a porta está atrás de mim. Aqui nessa direção deveria ser o templo. Então existe uma teoria, claro que são especulações, mas existe uma teoria que o anticristo vai fazer um acordo, e esse acordo seria a construção do terceiro templo ao lado da Cúpula Dourada, exatamente entrando aqui nessa direção, deixando então as construções muçulmanas aqui na esplanada do templo. E existe uma profecia em Apocalipse capítulo 11, que o anjo mediu o átrio e deixou o átrio exterior para os gentios, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então nós vemos ali que dá a entender, e talvez essa possibilidade, que o templo fosse construído do lado da Cúpula Dourada, ficando para essa direção aqui, a Cúpula Dourada e a mesquita, ou seja, sem destruí-las, sem mexer nas construções muçulmanas. Não sabemos, apenas uma suposição, mas eu estou mostrando para vocês que tem curiosidade, de primeira mão para vocês, mostrando aqui. A gente vai subir agora e vamos olhar a parte superior na direção aqui da Porta Dourada. Aqui está o Oriente, eu estou de costas para o sol. A porta de entrada do tabernáculo, sempre eu sou de costas para o sol. Essa é a posição do tabernáculo. Por isso que foi construído aqui dessa mesma maneira, virado para o Oriente. O Monte das Oliveiras está no Oriente. Lembra das profecias? Seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está para o Oriente de Jerusalém. Então essa era a entrada, voltando-se para o Ocidente. O Muro das Lamentações está nessa direção aqui. Para cá está então a entrada. Então entrava-se, tinha o átrio exterior, todo esse átrio que nós já mostramos muita coisa para vocês aqui. Depois vinha o local do sacrifício, que estava nesse lado exterior, e tinha o local dos sacerdotes, o local santo, e depois o Kadoshim, HaKadoshim, o Santo dos Santos, a terceira parte de seção mais importante, que seria o local então onde está a cúpula. Isso não é comprovado que seja. Outra coisa interessante, o cordeiro ele tinha que ser morto do lado norte. Então aqui está o Oriente, Ocidente, Sul, Norte. O cordeiro tinha que vir do norte. Você sabe que lado fica o Calvário? Gólgota? Fica exatamente nessa direção. Aqui também está a Porta das Ovelhas. Logo ali, João capítulo 5 fala que Jesus entrou para a Cidade Velha e ele foi pela Porta das Ovelhas. Atualmente se chama a Porta dos Leões, e ele foi até o tanque de Betesda, onde ele curou o paralítico, entrando aqui. Ali era o local que se lavavam as ovelhas também, que eram sacrificadas aqui no templo, traziam para cá. Aqui se chamava em hebraico Beit HaMikdash. Mikdash vem de santo. Makom é local, e Kadosh é santo, seria local santo. Beit é casa, casa do local do sagrado, casa do local, casa do lugar santo, casa do lugar sagrado. Isso é Beit HaMikdash. Isso é templo. Interessante que templo só tinha um templo, não tem mais de um. Existiu o primeiro templo de Jerusalém, construído por Salomão. O segundo templo, depois Zorobabel, reformado por Herodes, e não existe mais templo. Estamos aguardando a reconstrução do terceiro templo. Não existe mais templo, existe sinagoga, que é outra coisa, que é casa de congregar. As igrejas que nós às vezes dizemos vamos ao templo, vamos à igreja, não é um templo, na verdade é uma casa de oração. É um local de encontro para nós adorarmos o Senhor, mas não é o templo. O templo só teve 2 até hoje. E segundo nós entendemos as escrituras, existe um templo. Isso tudo que foi feito até agora, tabernáculo, primeiro templo, segundo templo, tudo isso eram modelos, réplicas de um templo real que está nos céus, de um modelo. Moisés viu esse modelo, diz o texto que Moisés viu o templo, depois o Eterno manda ele construir conforme o modelo que ele tinha visto no monte. Qual monte? O Monte Sinai. Ele constrói esse modelo, e toda a representação do tabernáculo e do templo são simbologias, são símbolos de algo muito profundo no reino de Deus. Diz a palavra que nós somos o tabernáculo de Deus,
nós somos o templo, o Espírito Santo habita em nós, e nós fizemos parte do templo do Senhor. Cada um de nós é uma pedra viva desse templo que o Eterno está construindo, que o Senhor está construindo. E no final dos tempos, no final da Bíblia, da escatologia, no tempo certo, quando os céus descerem, quando o reino de Deus descer sobre a terra, então nós estaremos para sempre com o Senhor. Não haverá mais tempo, nós o veremos face a face, veremos como Ele é. Está registrado lá em Apocalipse, capítulo 21, 22, e diz que na nova Jerusalém, na nova Jerusalém, não haverá mais templo, porque o próprio Eterno e o Messias e o Cordeiro serão o templo. O véu, ele separava o local santo, a segunda parte do templo, na época de Jesus, da terceira parte mais importante, ou seja, que era o Santíssimo Lugar. Ninguém podia entrar no Santíssimo Lugar a não ser o sumo sacerdote uma vez ao ano, no dia de Yom Kippur. Esse véu se rasgou quando Yeshua morre aqui ao norte, quando ele morre na cruz às 3 horas da tarde, que ele expira, se rasga o véu. O que significa para nós? O véu simbolizava o acesso a Deus, que precisava do sacerdote, que era o intermediador entre os homens e Deus, para exercer os sacrifícios para se chegar a Deus. Com Jesus, com a morte dele, não precisamos mais de nenhum intermediador. Simplesmente Jesus é o nosso intermediador, Ele é o nosso, de Bíblia diz que Ele é o nosso sumo sacerdote. E Ele não está mais aqui num templo feito por mãos humanas, mas Ele está num templo nos céus, à direita de Deus, e lá Ele intercede por nós. Então não existe mais separação. Por Jesus nós chegamos a Deus. Nós temos acesso a qualquer hora a conversar com Ele, a ter comunhão com Ele. Essa é a ideia do véu do templo. Nós estamos aqui no Monte Moriá, em Jerusalém. Estamos ao ladinho da Cúpula Dourada. Estou aqui com a Raquel, nossa amiga aqui em Israel. E eu vou pedir para ela explicar para nós o que simboliza, o que é esse local, porque é o local que mais chama a atenção. Quando nós chegamos a Jerusalém, aquela foto que nós tiramos, que marca que estive em Jerusalém, é o cartão postal da cidade de Jerusalém, e é exatamente essa Cúpula Dourada. Então eu pedi para a Raquel falar um pouquinho para nós sobre esse local, esse lugar. Bom, professor Clério, como você sabe, todo mundo pergunta sobre esse local. Todas as fotos de Jerusalém mostram esse local e muitas pessoas não sabem o quanto esse local é importante. Desde das tradições antigas, toda a tradição oriental sabe da importância desse local. Segundo a tradição judaica, professor Clério, desde Abel se oferece sacrifício nesse local. E depois nós vemos a história de Abraão, que ele vem para encontrar o rei de Salém, né, da antiga Salém, da antiga Jerusalém, que era o Melquisedeque. Não que o nome dele era Melquisedeque, era um título, né? Melech Tzadik, rei de justiça, alguém que já ensinava a Torá, a lei de Deus, de forma oral, porque a lei de Deus ainda não tinha sido escrita. E ele e Abraão se encontraram, tiveram um encontro, uma comunhão de pão e vinho, né? E eles ofereceram sacrifício nesse local. Depois, anos mais tarde, Abraão sabia que deveria vir a esse local, então, para oferecer o seu filho Isaac. Caminhou a pé de Beersheba até aqui, e em torno de 65 quilômetros, para oferecer Isaac, então, nessa rocha que está embaixo dessa mesquita. Essa rocha também, segundo a tradição judaica, é a fundação, de onde emergiu a fundação do mundo, né? Inclusive nós temos uma das interpretações de Moriá. Nós sabemos que Or é luz em hebraico e Me é de onde, né? Então alguns rabinos dizem que se chama Moriá porque de onde vem a luz. Mas Moriá também tem uma raiz de ensino, né? De Ará, que é ensino. Então da onde vem todo o ensinamento, né? E isso confere a instrução. Confere com o que a Bíblia diz, que de Jerusalém sairá, Isaías capítulo 2, de Jerusalém sairá o ensino. As pessoas todas virão, de todos os povos e nações virão para serem ensinadas em Sião. De Jerusalém sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Exatamente. Então a importância desse local que tão fotografado, né? Às vezes também é difícil para as caravanas subirem aqui. Hoje nós temos essa oportunidade de estar aqui.
mas é um local muito importante e se tornou praticamente como se fosse, como disse o profeta Jeremias, uma pedra pesada para as nações, um problema para o mundo, né? Esse local, os sionistas não conseguiram conquistar Jerusalém Oriental, mas não conseguiram manter esse local, né? Esse local continua de domínio muçulmano, mas continua sendo, como há quase 3.000 anos, quando Davi comprou a eira de Araúna, né? Continua sendo um local muito disputado e muito importante. Agora, Raquel, nós sabemos que aqui temos uma mesquita. Essa mesquita se chama Mesquita de Al-Aqsa, né? Que tem a cúpula cinza. Exato. E essa aqui, então, é o Domo da Rocha, né? Chamado assim, que está construído sobre essa pedra que tu comentaste, né? A pedra da fundação, que seria, então, o local do Santo dos Santos. Exato. Provavelmente do templo, do primeiro e segundo templo. O local de sacrifício. Quando foi construído esse monumento aqui? Essa mesquita aqui, ela é do século VII, né? 600 e pouco depois de Cristo, e a mesquita de Al-Aqsa também. Só que essa maneira como você vê agora, ela é bem recente. Ela não era assim, com essa cúpula dourada, né? Que é ouro mesmo, não era com esse tipo de construção. Depois do período otomano foi refeito, né? Mas já era marcado desde o ano 600, que é o período árabe, né? E nós sabemos também que o mundo muçulmano diz que quem foi trazido aqui foi Ismael e não Isaac. Então eles consideram também um local sagrado para eles. Essa é a questão, então, exatamente. Essa exatamente é a grande questão aqui, o grande problema nesse local, o Monte Moriá, que hoje é um local de culto muçulmano. A segurança israelense, isso é importante. Nós estamos aqui com guardas israelenses, só pode entrar turistas aqui em horários permitidos, quando eles permitem. Conseguimos chegar até aqui agora, mas é um local de culto muçulmano. Isso é importante nós frisarmos isso. Obrigado, Raquel, mais uma vez. As ordens, conselho com alegria para trazer aquilo que a gente pode ajudar nesse canal maravilhoso. Assistam todos os vídeos em locais inéditos, né? Pouco conhecidos às vezes. A Terra Santa tem muitos lugares que as pessoas às vezes não conhecem e não sabem da importância. Eu que agradeço. Obrigado. Encerramos aqui a nossa jornada bíblica de hoje e convidamos você a embarcar conosco no próximo capítulo, Viagem na Bíblia. A Sion Tour te leva a conhecer os lugares sagrados das páginas da Bíblia. Entre em contato com a nossa equipe e veja nossos pacotes de viagens. Sion Tour, o seu sonho é o nosso também. siontour.com.br